Olha isso, a procura por repelentes disparou nos últimos meses, principalmente por causa do medo da dengue. O número de mortos com a doença subiu para 23 casos, 13 homens e 10 mulheres. Com a grande procura pelos repelentes, a oferta diminuiu e os preços já foram para as alturas. Por causa do aumento do número de casos de dengue, os consumidores estão enfrentando dificuldades para encontrar repelentes nas farmácias. E quando encontram, o preço não ajuda. Além de estar mais caro, está difícil de encontrar. E eu acho um absurdo, porque se a gente está precisando, a lei da oferta e da procura tinha que ter mais coisa para oferecer. Está todo mundo procurando, o cara da dengue, então a procura está maior. Quando a procura está maior, o preço obviamente aumenta, mas não deveria, né? É uma necessidade da população e é muito inconveniente que o preço suba justamente no momento assim. A lei da oferta e procura é um dos princípios fundamentais da economia. Com a oferta diminuindo e a demanda em alta, os preços dos repelentes sofreram um aumento considerável. De acordo com os consumidores, o produto está sendo vendido em alguns estabelecimentos por até 50% a mais do valor que era cobrado antes do surto de dengue. A nossa equipe conversou com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal, que afirmou um aumento de 60% no número de vendas. As drogarias, elas estavam estocadas para atender a população nesse período de verão, que já é uma época sazonal, que há um aumento natural na venda de repelentes. Então, a maioria das drogarias, elas se estocam para vender esse repelente até ali final de março. O que aconteceu com o aumento dessa procura foi que esse estoque que as drogarias tinham para vender até o final de março, ou seja, o final de verão, ele começou a se esgotar. Então, em algumas drogarias, você vai encontrar o produto com um preço já um pouco alterado ali em torno de 16%, 17%, 18%, por causa disso. Apesar do aumento do preço, o Procon ainda não recebeu nenhuma denúncia sobre preço abusivo de repelente. A denúncia pode ser feita de forma eletrônica, por e-mail, pelo telefone 151 ou presencialmente no Instituto de Defesa do Consumidor. Com relação a alguém que pratica preços abusivos, com certeza esse proprietário, esse empresário não faz parte do Sincofarma, porque a orientação do Sincofarma é que nós temos que atender, principalmente nesses momentos de urgência, de emergência, que a população tem uma necessidade, atender com o menor preço possível esses produtos que são ali de emergência, né? O repelente é um dos principais aliados na proteção contra a dengue, mas é importante lembrar de outras medidas de prevenção. Eliminar focos de água parada onde os mosquitos se reproduzem, usar roupas que cubram a maior parte do corpo e usar telas de proteção em casa também são algumas das recomendações. O Procon informou que monitora os preços dos repelentes e que, se for verificado algum tipo de abuso, a farmácia pode ser autuada.